E aí um aluno levantou a mão enquanto eu falava e ficou alguns minutos com a mão levantada. Ele estava muito empolgado para fazer essa pergunta. E aí ele perguntou: tia, mas se a senhora é uma pessoa, quando a senhora nasceu, os médicos disseram que a senhora é um menino, por que a mãe da senhora deu o nome da senhora de Maia? À época, nós tínhamos uma professora que era uma travesti. E até então, eu nunca tinha visto uma travesti pessoalmente, né? Eu identificava que existia ali uma mulheridade em mim, mas eu não sabia nomear essa mulheridade. E aí, eu vendo aquela travesti, eu lembro que eu perguntei pra ela: você é o quê? Você é um homem, você é uma mulher? E ela me disse: sou uma travesti. Eu falei: eu também sou isso. Ela: você deve ser. O que nós vemos são travestis e mulheres transexuais que não conseguem empregos porque não são consideradas dignas no mercado de trabalho. São expulsas de sua casa porque existe um sentimento no parlamento brasileiro que corrobora com a cultura de ódio, de preconceito e de estigma. Porque o Supremo Tribunal Federal precisou discutir sobre a proteção dessas mulheres, porque este parlamento segue calado. Não só calado, porque se seguisse calado seria menos pior, mas segue boferando, segue dizendo asneiras o tempo inteiro, abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece, falando em opção sexual. O que tem a ver a identidade de gênero de mulheres transexuais e travestis com orientação sexual? Discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios. E nós chegamos aqui sim, deputada, mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais e travestis, porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti. Eu sou uma mulher assim como a senhora, queira a senhora ou não, na sociedade, vítima da... A sua opinião não me importa. Vítima da violência, do ódio, do estigma, do preconceito, e a senhora terá que aceitar que nós não falaremos só sobre a agenda de direito de mulheres transexuais e travestis. Nós temos um projeto para este país, um projeto que inclui todas nós. Então, eu sou essa jovem periférica, né? Sou professora, e eu tenho a minha profissão, essa minha identidade profissional como aquilo que me move, que me motiva a acreditar que a transformação social é possível. Eu acredito que a educação ela é o passo fundamental e essencial para que a gente consiga mudar e transformar a realidade das pessoas. E além disso, né, eu sou uma jovem travesti. Eu sou Amanda Félix, travesti, sou uma cientista social, gosto de dizer que sou uma puta socióloga, acho massa também colocar esse lugar do político, né, da puta e da sociologia. Atualmente estou como educadora social no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra e estou aí batalhando, tentando vencer nesse Brasil tão transfóbico, machista, classista, racista e difícil, né, para nós, travestis e transexuais. Desde cedo eu sempre tive muita proximidade com esse processo, com essa vontade, esse interesse por ensinar, né, pelo ensino-aprendizagem. Eu lembro que eu aprendi a ler muito cedo e quando, depois de um tempo, eu comecei a ajudar meus vizinhos, meus colegas, filhos das amigas da minha mãe, das vizinhas da rua, né, nesse processo de aprender mesmo a ler, né, de se alfabetizar. Eu venho de um contexto de vulnerabilidades sociais, de tentativa de oportunidades há muito tempo, né? Eu sou filha de uma empregada doméstica, de um eletricista que é alcoólatra, né? Ele é um homem que nós identificamos com o tempo que ele tinha um problema com o álcool, então as vulnerabilidades e as violências sempre estiveram muito próximas a mim. E eu fui uma criança muito pobre, financeiramente falando, né? Então eu sempre busquei alguma oportunidade. Eu percebi aos 11 anos, muito sabiamente, que as mães dessas crianças e os pais chegavam cansados do trabalho e não tinham paciência, não tinham dedicação para ensinar aquelas crianças a tarefa do dia a dia, né, da escolinha. E aí eu via uma possibilidade de ganhar uma grana. Aí eu chegava nas casas das mães e dizia: você quer que eu ensine seu filho? R$10 por mês. Ah, quero. E aí chegou um momento que eu ganhava R$100 em 2004, sei lá, por ali.
E aí eu fui sempre tentando essas oportunidades. Ensinei uma criança e o pai dela tinha uma lan house. Eu posso trabalhar para ti? Posso. Quando eu completei os 18 anos, eu consegui estagiar, eu consegui trabalhar em empresas formais. E aí eu fui conseguindo construir uma carreira dentro, né, fazendo a minha CLT. Infelizmente, nós, população LGBT, o apoio da família geralmente não chega, né, pra gente. Mas eu tive sempre a minha mãe me dando suporte, assim. E a minha mãe é a minha parceira da vida, porque eu sempre digo, só nós duas sabemos o que a gente passou e, sobretudo, o que minha mãe passou e precisou passar para eu chegar onde eu cheguei, né? Hoje eu acho que minha família considera eu como uma das pessoas mais bem-sucedidas da família, né? Eu sou uma das poucas pessoas concursadas da minha família, né? Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade pública, a primeira a acessar uma pós-graduação, né? No nível do mestrado, também na universidade pública. Mas esse suporte eu sempre tive por parte da minha mãe, assim, ela sempre esteve ali comigo, ela sempre me defendeu em vários processos. Eu acho que esse meu interesse pela escola vem muito das violências que eu vivi, que eu sofri na escola, né? Eu sempre conto para meus estudantes que no meu ensino fundamental eu apanhava quase todos os dias na escola, todos os dias minha mãe estava na porta da escola conversando com o professor, com o coordenador, com o diretor, para tentar fazer com que eu fosse menos violentada nesse espaço, né? Mas a gente sabe que a LGBTfobia ela está enraizada em todos os espaços da sociedade, na escola não é diferente. Então eu sofri muito com isso, mas a minha mãe sempre esteve ali. E esse suporte dela foi o que, com certeza, não me permitiu pensar em nenhum momento em abandonar a escola, em sair da escola. E também porque eu sabia que, considerando que minha mãe precisou vir do interior para trabalhar em casa de família, sofreu, teve momentos que precisou morar de favor. Quando eu nasci, minha mãe morava de favor na casa da melhor amiga dela, que estudava com ela, né? Minha mãe estava no ensino médio ainda quando eu nasci. Minha mãe abandonou o sonho da universidade para poder me criar, porque precisava trabalhar. E precisou, em alguns momentos, me mandar para minha avó para eu ficar lá, porque eu não tinha quem cuidasse de mim aqui. Então, eu sabia da situação social da gente, da situação financeira da gente, e eu sabia que a única alternativa que eu tinha era a escola. Quando eu decido afirmar minha identidade de gênero pública, né, porque travesti eu já era, porque travesti nasce, né, eu percebo as dificuldades de inserção no mercado formal de trabalho. Então, por mais que eu tivesse um currículo muito bom, por mais que eu tivesse conhecimento em outras línguas, porque eu já fazia italiano num lugar, já conhecia um pouco de inglês e fazia, obviamente, dominava o português, eu não conseguia acessar nenhuma oportunidade de mercado formal, né? E aí, nesse meio tempo, eu consegui passar ainda um mês dentro da casa dos meus pais, mas foi um mês de muitas violências, muitas transfobias. Eles não me reconheciam como Amanda, como mulher. E eu decidi sair de casa, né? Como muitas travestis transexuais do Brasil fazem. No fim da minha graduação, eu estava trabalhando numa escola privada aqui na cidade de Fortaleza. É uma escola de bairro aqui no José Walter. E aí eu acho que foi o momento que no mercado de trabalho eu enfrentei mais desafios, assim, eu ainda estava entendendo, quando eu entrei lá, eu estava entendendo a minha transição, estava num processo de transição, mas que eu ainda estava escondendo isso, porque eu não podia apresentar isso publicamente até para poder manter meu emprego, né? Então eu lembro de eu permanecer, muitas vezes aconteceriam episódios que eu dizia, mas eu preciso ficar aqui porque eu preciso desse dinheiro, embora eles atrasassem meu pagamento, enfim, mas eu precisava daquele dinheiro, então eu permanecia, né? Já chegou o caso de um pai passar e quando me vê dando aula, entrar na sala de aula e questionar qual era o conteúdo que eu estava dando, se eu sabia o que eu estava fazendo, perguntar para os estudantes se eu era realmente, na época, o professor da turma, né? Se eu dava aula direito, se eu sabia, de chegar ao ponto de o diretor da escola me chamar na sala dele para questionar a forma como eu me vestia, então, a forma como eu me portava, como eu falava. Eu comecei a perceber que existiam muitas dificuldades, e tudo aquilo que eu lia sobre transfobia agora já era real, né? Não era mais teoria. Então eu tentei alugar uma casa, não me alugavam porque era uma travesti.
Eu lembro que eu ia olhar uma casa e a pessoa dizia assim, você que é a Amanda? Eu dizia, a casa está alugada. Eu disse, não, mas eu tô vendo a casa está vazia. Não, não tá alugada. Tentei por várias vezes fazer esses processos de seleção e me lembro que num dos últimos, eu, assim, disparada era a mais qualificada daquela galera. E na hora da entrega da documentação, a pessoa olhou pra mim e disse assim, você é um homem? Eu falei, não, eu sou uma travesti. E aí ela disse, pois aguarde a ligação. E essa ligação, óbvio, que nunca chegou. E aí eu tava com fome, eu tinha que pagar meus aluguéis, eu tinha que ajudar na casa onde eu morava. E aí a única saída foi a prostituição, né? Então, dos 8 anos que eu tenho de vida pública, né, enquanto uma travesti, 4 deles foram dentro da prostituição. Eu não demonizo esse lugar, porque a prostituição me oportunizou algumas coisas, me tirou de uma certa vulnerabilidade, mas me colocou em outra, né? Não demonizo, mas também não ponho glórias nela, né? Foi um processo também de muita violência. Eu tive muitos momentos de muita tensão, sabe? Eu tinha ali uma insegurança, é claro, né? Porque a gente lida com todo tipo de pessoa, os clientes que são os clientes que são legais, que são mais, enfim, que respeitam o nosso trabalho, né? E tem os outros que não respeitam, enfim, vão nos violentando, mas além daquilo que já é uma violência pra gente que tá ali, né? De forma compulsória. Nunca precisei, assim, ir para o mercado informal, né? Então, eu sempre, ou estava dando aula em projetos sociais, ou estava em alguma monitoria, ou fui bolsista na universidade, né? Tanto na graduação quanto no mestrado. No doutorado, eu fiquei sem bolsa. Mas aí, logo que eu entro no doutorado, eu entro como professora substituta aqui na rede também, né? Então, eu consegui suprir essa demanda. Fiquei um tempo apertada, dependendo da minha família, mas consegui suprir a demanda a partir do trabalho aqui na prefeitura mesmo. Eu acho que eu sempre me movi, assim, desde cedo eu queria sair de casa, eu queria ter minha independência, eu não queria também ser mais um custo para minha família, né? Então eu sempre procurei estar envolvida em processos e em coisas que eu gostasse de fazer, mas que me trouxesse algum retorno financeiro também, né? Embora existam muitas culturas, há indivíduos que cruzam as fronteiras de gêneros. Travestis parecem ser um dos poucos casos em que se altera o corpo irrevogavelmente para que este se assemelhe ao do sexo oposto, sem, contudo, reivindicar a subjetividade própria ao sexo oposto. A existência de travestis é registrada em toda a América Latina, mas em nenhum outro país elas são tão numerosas e conhecidas como no Brasil, onde alcançam visibilidade notável tanto no espaço social quanto no imaginário cultural. E o sinal mais eloquente da posição especialíssima reservada às travestis no imaginário popular brasileiro é o fato de que, em meados dos anos 80, a pessoa tida como a mulher mais bela do Brasil era uma travesti. Quem era? Roberta Close. Incrível, né, esse trecho? Muita gente acha que é bom, né? Que é louvável ser pioneira, ser, tipo assim, tá na frente, dar a cara e ser a primeira que chegou em algum lugar. É um processo que ele é muito violento também, assim, porque a gente supera muitos desafios para poder conseguir ocupar esse lugar que a gente ainda não foi vista. E as pessoas também olham mais para a gente, porque as pessoas vão questionar, será que deve estar aqui mesmo, né? Tipo, porque as pessoas não vão considerar todo o contexto social que faz com que pessoas trans não tenham ocupado determinados espaços. Elas vão pensar, nunca teve. Se nunca teve, tem algum motivo. Porque as pessoas sempre acham que, né? Nunca é a estrutura social, nunca é a violência, é sempre a incapacidade da gente que nos leva a não ocupar algum lugar, né? E aí, existe essa cobrança também. Então, você ser a primeira, chegar no lugar, existe uma cobrança de que você precisa estar sempre num lugar de excelência. Você precisa estar sempre... Enquanto as pessoas podem trabalhar na sua mediocridade, você precisa fazer o melhor 2, 3 vezes mais, assim. Então, porque senão você vai ser questionada, você vai ser invalidada.
Falta compromisso dessas empresas, né, de quem supostamente deveria nos oportunizar, e falta dedicação e estudo delas para com essas temáticas, né? Porque aí uma empresa, por exemplo, existe uma amiga travesti também, que certa vez a gente comemorou, né? Eu consegui um emprego. E aí ela foi trabalhar num posto de gasolina. Nós somos um local que acolhemos a diversidade. Mas a que custo você vai manter essa gata lá, né? Ela foi, e aí a primeira coisa que ela ouviu foi: você não pode usar o banheiro feminino e você vai ter que usar o fardamento dos meninos. Você tem que usar boné, você tem que guardar o seu cabelinho e usar uma blusinha mais frouxa. Então, assim, falta um estudo né, dessas empresas para elas entenderem o que é uma travestilidade, o que são as travestilidades, transexualidades e como é que a gente performa no nosso cotidiano. Nada adianta dizer que você vai empregar uma travesti dentro de uma estrutura se você não vai educar aquele corpo profissional para receber este corpo que não é um corpo cisgênero. A presença da violência de gênero, da violência LGBTfóbica, está marcada com muita evidência dentro do espaço e do ambiente escolar, né? Ainda hoje, nós enfrentamos problemas com o uso do nome social, embora exista lei municipal e estadual que garanta o uso do nome social nas nossas escolas, pelo menos aqui no Ceará, e haja um decreto nacional. A gente tem problema com o uso do banheiro, a gente tem problema com respeito aos pronomes e com a relação entre os sujeitos, né? A brincadeira LGBTfóbica, com muitas aspas, né, na brincadeira, no termo brincadeira, está ainda muito enraizada. Então, ainda é muito comum a gente ter que lidar na sala de aula com os alunos achando que xingar o outro de viado é meramente uma brincadeira, né? De enfrentar discussões sobre o que é ser homem, o que é ser mulher de verdade. E eu acho que a gente tem aí, nós enquanto profissionais da educação, temos um desafio muito grande, né? Que passa por a gente conseguir dar algum subsídio de enfrentamento a essa violência, né? Eu entrei em contato com o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra para me ajudar nesse processo, porque a UES não entendia, não respeitava a minha identidade de gênero. E uma figura retorna na minha vida depois de muitos anos, né? Deidiane Souza, enquanto coordenadora especial da diversidade sexual aqui do município de Fortaleza, foi minha professora lá atrás. Me convida para fazer parte da equipe. E eu digo, claro que eu quero, né? E aí eu fui, consegui essa oportunidade, a priori trabalhei, né? No primeiro momento, na verdade. Trabalhei na Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, com Deidiane, e o que era incrível, né? E eu gosto de dizer que eu só tive essa oportunidade de novo no mercado formal de trabalho, porque foi uma travesti que me oportunizou, né? Deidiane Souza é uma travesti, já devo ter dito isso. E quando eu entrei nessa coordenadoria, era uma coordenadoria toda de pessoas LGBT, mas na época tinham 5 travestis empregadas, todas pretas. Então, assim, para mim isso é muito potente, é muito latente, né? Nossa, essa mana tem esse compromisso ético-político com a política LGBT municipal, mas também com a população de travestis e transexuais. Então, Deidiane é a responsável por muito do que aconteceu na minha vida, né? De positivo. Deidiane, Tina Rodrigues, Labelle Silva, Viviane Venâncio e tantas outras. Nós, população LGBT, ainda estamos colocadas e vistas socialmente num lugar de subhumanidade, de desumanização. Não à toa as pessoas não se importam e muitas vezes, quando se importam, esquecem rápido os brutais assassinatos de travestis no nosso país, né? Não à toa o caso de Dandara ficou nacionalmente conhecido porque foi gravado um vídeo porque as pessoas se sentem no direito de violar aquele corpo, de violar aquela vida e sentem no direito de tratar isso como piada e colocar nas redes sociais. Né? Recentemente, esse ano, a gente teve o caso de Safira, que foi apedrejada, recebeu pauladas e foi encontrada ali no entorno da Lagoa da Messejana. Né? Então, a gente tem todos esses exemplos que são naturalizados, são colocados no lugar do comum, do normal, do corriqueiro, que a gente precisa falar sobre,
Embora seja muito dolorido, muito violento, a gente precisa falar sobre isso dentro da escola. Porque o apedrejamento, a paulada, gravar esse crime de ódio, né? Uma travesti ter o seu coração arrancado, a própria mão, pelo seu agressor, pelo seu algoz, não está distante da piadinha dentro da sala de aula, não está distante ao não respeito do nome social, não está distante ao não respeito do uso do banheiro, porque as violências partem de um mesmo lugar. Né? Não é porque uma partiu para o ataque físico que deixa a outra menor ou menos pior, que a gente pode lidar depois. Elas operam da mesma maneira de desumanização, de colocar esse corpo como um corpo que não é humano, como um corpo que pode ser violado, seja ele verbalmente, psicologicamente, seja ele fisicamente, né? Lá no Janaína Dutra, eu faço, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fazia a função de educadora social. Então, eu pensava, planejava, articulava, né, formações sociopolíticas para os equipamentos da Prefeitura Municipal de Fortaleza, né? Nós conversávamos sobre formação cidadã, direitos humanos, diversidade sexual e de gênero. CRAs, nas unidades básicas de saúde, até para a Guarda Municipal a gente conseguiu fazer alguma formação, né? Dadas algumas mudanças de gestões, eu fui colocada para apoio à gestão. Então, hoje eu sou um braço direito da nossa coordenadora do equipamento, né? Mas hoje eu já me sinto muito mais segura e muito mais... Eu aceito esse lugar de profissional, né? No passado eu achava que eu só estava lá porque alguém me ajudou, mas hoje eu consigo entender que existe uma Amanda, que é uma Amanda profissional, que é uma educadora social, que é uma pesquisadora, que tem muito a contribuir para a pauta LGBT, sobretudo direitos humanos da população de travestis, mulheres e homens transexuais. Uma coisa que seria um sonho para mim, né? É ver Erika Hilton presidente desse país. A primeira presidenta trans, uma presidenta trans negra, num país em que ele é construído majoritariamente, né, por uma população negra, que nós mulheres somos a maioria, que nós pessoas trans ainda somos extremamente violentadas, subalternizadas. Eu acho que esse é um futuro que eu vislumbro, essa é uma revolução em curto prazo que eu acredito. E eu acredito que sim é uma revolução, é sim um processo revolucionário, porque a gente colocar sujeitos, colocar corpos comprometidos com a pauta da superação da desigualdade e da superação das violências nos espaços de decisão e na centralidade do poder é fundamental para que a gente transforme essa realidade. Então, se eu não conheço a realidade de uma pessoa trans, eu não consigo formular política pública para a população trans. Então, acho que a gente precisa de pessoas trans ocupando esse espaço do parlamento, do executivo, para que a gente consiga ter essa formulação de política pública de maneira mais efetiva, com compromisso com a pauta e com essa pauta sendo central na vida dos sujeitos. E para isso precisa ser uma pessoa trans formulando isso. E eu acredito que a gente tem alguns passos fundamentais na formulação de políticas públicas que são focados na formação dos espaços para receber a população trans, mas também na formação da população trans. Então, a gente precisa pensar que essa população ela precisa ser instruída, ela precisa ter acesso aos espaços de educação, desde a educação básica, que ainda não são garantidos para a gente, mas também ao ensino superior, ao ensino técnico, e que a gente consiga, a partir disso, e a partir de uma formação do mercado de trabalho para nos receber, que a gente consiga ocupar esse lugar. E que a gente consiga permanecer, porque chegar às vezes é até mais fácil, mas permanecer sendo violentada não dá. Então a gente precisa mudar a lógica, a gente precisa mudar o entendimento imaginário social para que as pessoas entendam o que é uma pessoa trans, o que uma pessoa trans, né, pode fazer e transformar aquele lugar em que ela está inserida e entenda que nós somos tão capazes como qualquer outra pessoa de ocupar qualquer lugar, de exercer qualquer profissão e de fazermos aquilo que a gente acredita que é necessário ser feito, né? Eu penso que o futuro para a travesti brasileira, para a mulher transexual brasileira, é um futuro que ainda será um futuro difícil, porque o Brasil ainda é um país muito transfóbico, muito difícil para a nossa população, para as nossas populações, mas é um futuro que é mais possível. Hoje a gente consegue, mesmo tantas vulnerabilidades e dificuldades, acessar alguns lugares. E aí a gente pontua Erika Hilton, a Duda, que está aí na política, Dediane Souza, que está no doutorado, né? Amanda Félix, que está no mercado formal, que sai de uma graduação, que pretende um mestrado. Então, hoje há outras possibilidades que não só a prostituição
como compulsória. A prostituição ela pode ser uma opção, não uma condição, né? E aí eu gostaria de dizer para essas meninas que estão nesses processos que elas realmente, se for o projeto de vida, né, dessas meninas de estar na universidade ou de ir para o mercado formal, que elas busquem aí uma rede de apoio, que elas consigam construir uma rede de apoio, que elas se apeguem a essa rede de apoio, porque somos nós que nos alimentamos de afeto, de atenção, de escuta, de carinho, que elas entendam dos direitos, porque nós, travestis transexuais, somos uma população que tem direitos, que a gente precisa, sim, fazer com que esse direito seja efetivo, a gente precisa cobrar, a gente precisa dizer, olha, eu não sou ele, eu sou ela, eu posso fazer uso disso, eu não posso, eu não quero dessa forma, né? E que elas percebam, que elas entendam, que elas façam esse processo, né, de entender que é um processo, infelizmente, de concessão em alguns momentos, mas que a gente não pode parar, a gente tem sempre que estar tentando algo melhor. Eu gosto de dizer que travesti não cria raiz. Então, a minha passagem no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra é uma passagem que está sendo aí de 4 anos. Mas daqui a pouquinho eu vou estar num outro lugar e daqui a pouco eu estarei em outro. Então, esse processo de não se acomodar, porque às vezes é gostoso, né, estar nesse lugar do, minha zona de conforto, que nunca é confortável para nós. Então, eu gostaria só de dizer que elas estudassem, tentassem ser a excelência que nós somos, né, no geral. Nós ocupamos, nós continuaremos ocupando diversos lugares, porque nós somos capazes disso. Nós temos todas as habilidades que qualquer outro sujeito tem, e nós, além de tudo, nós sabemos resistir, nós sabemos superar a desigualdade, nós sabemos erguer nossa cabeça quando tentam nos subalternizar, quando tentam nos diminuir, quando tentam nos desumanizar, a gente permanece resistindo, a gente permanece viva e nós continuaremos ocupando todos os espaços que quisermos e nós não chegaremos pedindo licença, porque esse espaço é tão nosso quanto de qualquer um. Então, se for preciso chegar com o pé na porta dizendo este lugar é meu, nós chegaremos. Depende também da postura de quem vai nos receber. Se a pessoa souber nos receber, a gente vai chegar com a maior educação do mundo. Mas se a pessoa também, o espaço, não souber receber a gente vai conquistar esse lugar com muita luta, com muito suor, e ocupando esse espaço de verdade com os nossos corpos, com a nossa política, com a nossa identidade, com os nossos afetos e com toda a revolução que um corpo trans pode fazer em qualquer lugar.